Quem aqui ouviu as 2 primeiras mensagens dessa série? Levanta a mão assim para mim, ó. Glória a Deus. Hoje vamos dar continuidade. Estamos aprendendo que inteligência emocional não se trata de não ter sentimentos e pensamentos inadequados, mas se trata sim de você usar a emoção correta para tomar decisões. Nós, nas 2 primeiras mensagens, enfatizamos a importância de conectar nossa fé com a sabedoria. Diga assim: eu preciso, mas diga com fé, diga: eu preciso conectar a fé e sabedoria. A gente precisa conectar a fé com a sabedoria. Por quê? Porque não basta somente exercermos fé para que cumpramos o propósito de Deus. Precisamos também de sabedoria. Nós trouxemos aqui a história de Abraão. Abraão teve fé para sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e essa foi a palavra de Deus que veio sobre Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve fé para obedecer à voz de Deus, e ele sai rumo à terra prometida, rumo a Canaã. No entanto, em que pese Abraão ter tido fé, ele não teve sabedoria para levar as pessoas certas com ele no caminho. Ele teve fé para obedecer e ele sai, só que ele leva quem? Ló. Ló era um parente de Abraão, sobrinho de Abraão, filho de Harã. E a ordem que Deus deu para Abraão foi clara: sai da sua parentela. Ele não poderia levar Ló. O que aconteceu? Ló trouxe problemas para Abraão. A palavra Ló significa véu. E é interessante a gente perceber que ali no texto, depois que Deus fala com Abraão, ele só volta a falar novamente com Abraão depois que Ló foi embora. Deus não pôde falar com Abraão durante esse período, porque é como se Abraão tivesse colocado um véu verdadeiramente sobre os olhos dele. Quando você vive sem sabedoria, quando você não escolhe as pessoas que vão caminhar com você, quando você não sabe tomar decisões corretas na vida, é como se um véu fosse colocado diante de você. Em que pese você ter fé, ser um homem de fé, uma mulher de fé, nós precisamos aprender a ter sabedoria. Abraão, um homem chamado por Deus, começou a ter problemas na caminhada dele, problemas que Deus não queria que ele tivesse. E muitas vezes nós passamos por algumas lutas, por algumas dificuldades, enfrentamos alguns problemas que é fruto da falta de sabedoria. Então nós precisamos aprender a conectar a fé com a sabedoria, porque a fé, meus irmãos, é para que a gente possa conquistar o impossível. A fé coloca os nossos pés no impossível, a fé faz o impossível, mas a sabedoria te ensina a administrar o dia a dia. Enquanto você não tem um diagnóstico médico, sabedoria, você vai cuidar da sua saúde, você vai fazer uma caminhada, você vai correr, você vai para a academia, sabedoria para administrar a sua vida. Eu tenho um diagnóstico médico, fé, porque a fé vai fazer o impossível. A fé faz o impossível, a sabedoria te ensina você a administrar a sua vida. Então não basta somente ter fé, nós precisamos conectar a nossa fé à sabedoria. E hoje, de maneira bem objetiva, em virtude do tempo, eu quero conversar com os irmãos sobre um texto muito conhecido na palavra de Deus, mas que nem todo mundo consegue entender, que é Lucas capítulo 9, versículo 23, quem achou diga eu vou para o céu. Está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Diga assim: se alguém que quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, aqui Jesus, ele não está dando ênfase
na questão da salvação. Jesus está dando ênfase no discipulado. E a proposta do discipulado, meus irmãos, é que para que você se torne um discípulo, primeira coisa, você precisa desejar, você precisa querer. Jesus está dizendo, se alguém quiser, se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir, se você quiser ter o meu coração, se você quiser pensar como eu penso, se você quiser caminhar comigo, se você quiser receber a minha natureza, se você quiser viver tudo aquilo que eu tenho para você, a ênfase que ele está dando é, você precisa querer, você precisa desejar. O discipulado começa com o desejo, a vontade de você querer ser um discípulo de Jesus. E por que tem que ter desejo? Por que tem que ter vontade? Por que você tem que querer ser um discípulo? Porque o Senhor não quer que ninguém o siga por obrigação. Sabe, irmãos, ao longo da minha caminhada ministerial, eu sempre observei toda pessoa que se propôs a seguir a Jesus por obrigação, mais cedo ou mais tarde acabou por escandalizar o Evangelho. Que assumiu alguma posição ministerial por obrigação, ou por motivações erradas, acabaram por envergonhar o Evangelho, escandalizar o Evangelho, desonrar o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje porque nós queremos estar, nós desejamos estar. Um discípulo de Jesus, ele tem esse desejo íntimo, profundo de querer ser como mestre. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é o seguinte: você quer vir após mim, você quer entrar em aliança comigo, você quer ser um discípulo, então você precisa querer. Quem quiser, diga quem quiser. A proposta do Evangelho, a proposta do discipulado, é um convite, não é uma imposição. O Evangelho, o discipulado de Jesus, é uma boa nova, é uma boa notícia, não é uma imposição. E Jesus continua dizendo: já que vocês querem ser meus discípulos, então tem alguns requisitos. E aqui Jesus ele apresenta dois requisitos, que é de extrema importância que a gente entenda, para que a gente cumpra o projeto de Deus. O primeiro requisito que Jesus coloca: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Diga, negar a si mesmo. É interessante a gente pensar que algumas coisas você entende mais facilmente pelo fato de você ser casado. Eu não falo que ser casado é melhor do que ser solteiro. Cada momento, cada fase é importante na vida de uma pessoa. Ser solteiro tem as suas qualidades, suas vantagens. Ser casado tem as suas vantagens. Por exemplo, ser solteiro. Qual a vantagem de você ser solteiro? Paulo vai dizer: o solteiro cuide das coisas do Senhor. O solteiro ele tem mais mobilidade para servir a Deus. Eu estava falando com a Luana. Se a Luana, por ser solteira ainda, né, que vai casar em abril de 2025, mas a Luana sendo solteira, se ela falar assim hoje: eu vou para a África, eu vou passar um mês na África, e eu vou evangelizar, eu vou ajudar as pessoas lá, ela tem total mobilidade e liberdade para fazer isso, porque ela ainda não está casada. Se tem condições financeiras, ela pode ir, ela pode decidir e ir. O solteiro ele tem mais mobilidade, né, para ir e vir. Agora, o casado, ele já enfrenta algumas dificuldades, algumas limitações. Por exemplo, eu não posso chegar em casa e falar bem assim para minha esposa: Virgínia, eu vou viajar com os meus amigos, daqui uma semana eu volto. Vai dar problema, sim ou não? Tiagão, como que é lá na sua casa? Vai dar certo não, né, pastor Rogério? Por quê? Existe uma aliança, existe um compromisso. Eu tenho uma responsabilidade com a minha esposa, com os meus filhos, eu tenho compromisso com a minha família. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim: olha, daqui a uma semana eu volto, estou saindo com os meus amigos, daqui a pouco eu chego aí. Eu não posso fazer isso. Por quê?
porque eu decidi entrar na aliança do casamento, eu decidi casar, agora eu tenho alguém para prestar contas. Quando eu saio do meu trabalho, eu tenho que ir direto para casa. Eu não chego em casa a hora que eu quero. A minha esposa sabe que se eu não cheguei em casa ainda é porque eu estou trabalhando. Se eu não estou trabalhando, aconteceu algum imprevisto e eu previamente comuniquei. Olha, não vai dar para ir para casa agora, vou ter que resolver essa situação. Eu tenho alguém para prestar conta. Por mais que eu queira não prestar conta, por mais que eu queira muitas vezes, eu vou fazer uma viagem sozinho, por mais que eu queira, nem sempre é possível. No casamento você aprende a negar a si mesmo, e essa é uma das vantagens de você ser casado, porque no casamento você aprende com muita facilidade a negar a si mesmo, porque o tempo todo você está negando a sua vontade, negando o seu eu, em prol de uma aliança, em prol do casamento. Às vezes você está certo em alguma situação, mas você se cala para não ter briga, sim ou não? Você está negando o seu eu, você está negando a sua vontade, que muitas vezes era de falar, que muitas vezes era de se colocar, muitas vezes era de impor aquele conceito, explicar de maneira melhor, só que você sabe que vai ter briga, você sabe que vai ter conflito, então muitas vezes você se cala, mesmo sabendo que você está certo, então você está o tempo todo negando a si mesmo, em prol de uma aliança. Então quando a pessoa era casada, fica mais fácil entender, se negar a si mesmo. E é interessante que, fazendo uma comparação entre a vida de solteiro e a vida de casado, o solteiro tem mais mobilidade, mas eu observo que o casado, ele tem a tendência de apresentar mais fruto do Espírito, porque o casamento é relacionamento 24 horas, e é nesse relacionamento que você é forjado, é nesse relacionamento que você é treinado, é nesse relacionamento que você é lapidado. Então é muito mais fácil você ver fruto do Espírito na vida de alguém que é casado do que na vida de alguém que é solteiro. E consequentemente, quando se tem fruto do Espírito, você adquire experiência no relacionamento, experiência na resolução de conflitos, experiência em situações cotidianas, e isso ativa em você dons espirituais. O casado, ele manifesta também mais os dons espirituais, porque o dom espiritual muitas vezes vem de uma experiência que você adquiriu. Então negar a si mesmo, para uma pessoa que era casada, ela é muito mais fácil, porque você entender isso é muito mais fácil, porque o tempo todo você está negando a si mesmo. Então existe um acordo, existe um compromisso, e em prol dessa aliança, constantemente você vai negar a si mesmo. E foi isso que Deus fez, por exemplo, com Adão. O que Deus fez com Adão antes de apresentar Eva a ele? A Bíblia vai dizer que Deus colocou Adão em um profundo sono. A gente precisa entender esse sono como fisicamente uma morte. Todas as vezes que na Bíblia está escrito que Deus colocou alguém em sono, colocou alguém para dormir, Deus estava dizendo o seguinte, que Ele verdadeiramente matou aquela pessoa. Toda pessoa que está em condição de ressuscitar, a Bíblia vai falar que ela dorme. Foi assim com a filha de Jairo, foi assim com Lázaro. Lázaro dorme, a filha de Jairo dorme. Igualmente com Adão. O que Deus fez com Adão? Deus colocou Adão em um profundo sono, e Ele abre o lado de Adão, e de dentro de Adão Ele tira quem? A sua esposa, a Eva. O que Deus fez verdadeiramente ali foi matar Adão. E quando ele abre o olho, quando ele acorda dentro da aliança do casamento, porque a única forma de você entrar em um casamento é morto, você precisa passar pela morte. Adão morreu para a vida de solteiro, e ele acorda dentro da aliança do casamento, agora com a nova perspectiva. Aqui a gente tem que entender
sobre a importância de você entrar no casamento, sabendo que todos os dias você vai ter que negar a si mesmo, negar o seu eu, em prol de uma aliança, em prol do sucesso daquele casamento. Então, Jesus está falando, quem quiser vir após mim, tem que querer, tem que desejar. Ele continua dizendo, então negue a si mesmo. Irmãos, nós só iremos desfrutar da vida de Deus se nós negarmos a nós mesmos. As vontades pecaminosas que existem em nós, os desejos pecaminosos. Quando nós negamos uma vida de pecado, nós entramos na vida de Deus. Nós só usufruímos de toda a vida disponível a nós, que foi liberada na cruz do Calvário, quando nós renunciamos à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso não significa que Deus faça acepção de pessoas, não, mas porque na prática, poucas pessoas estão dispostas a abrir mão do seu eu para fazer a vontade de Deus. Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para muitos, mas nem todos são escolhidos, porque no dia a dia, o que vai determinar se alguém vai ser escolhido pelo Senhor ou não, é a capacidade dela de renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus. Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, Jesus está dando ênfase à importância de negar a si mesmo, de dizer não para tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E aí ele entra em um ponto importante, que é a essência da mensagem de hoje. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Diga assim, eu preciso tomar a minha cruz. Irmãos, para a gente entender o que significa tomar a nossa cruz, precisamos olhar para Jesus. Como que Jesus carregou a cruz dele? No caminho onde Jesus carregou a sua cruz, que hoje o nome desse caminho é Via Crucis, a Bíblia vai dizer que Jesus ele carregava uma cruz muito pesada. E importa a gente pensar, quem que deu essa cruz para Jesus? Em uma perspectiva natural foi os homens, mas em uma perspectiva espiritual foi o próprio Pai que deu essa cruz a ele. Estava determinado que Jesus iria morrer na cruz pelos nossos pecados, levando sobre ele nossas dores, nossas enfermidades, aniquilando o escrito da dívida. Foi o próprio Pai que deu essa cruz para Jesus. Depois dele ser açoitado por toda uma noite, ele ainda carrega a cruz. E a Bíblia vai dizer que em alguns momentos da caminhada de Jesus, essa cruz ficou pesada. E é interessante a gente entender, Jesus ele não carregava a cruz completa, ele carregava só uma parte da cruz. Era o patíbulo que ele carregava. Ele não carregava a cruz por completa, ele carregava só uma parte, porque a cruz por completa era impossível ele carregar, era uma cruz muito pesada. E aí, a gente precisa entender o seguinte, quando Jesus estava na Via Crucis, nesse caminho para o Gólgota, para o Calvário, as pessoas humilharam Jesus, as pessoas caluniaram ele, Jesus ele foi envergonhado. Sabe por quê, irmãos? Porque carregar a cruz não nos impede de passar por dificuldades. Carregar a cruz não nos impede de enfrentar desafios, afrontas, ofensas. Jesus publicamente carregou a cruz diante dos homens, carregou a cruz diante das pessoas, e isso não o poupou de passar por dificuldades. Mas uma coisa me chama a atenção, que quando Jesus titubeou, quando ele caiu ao chão, em virtude de carregar uma cruz pesada, o que Deus fez? Deus levantou um homem chamado Simão Cirineu, um homem da região da África que estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E Cirineu
pegou a cruz de Jesus, colocou sobre os seus ombros e ajudou Jesus a carregar aquela cruz pesada. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Sempre que nós decidimos abraçar a cruz, a carregar a cruz, Deus garante a ajuda. Deus garante que nós iremos chegar no destino que Ele tem para as nossas vidas. Ele garante que nós iremos cumprir o propósito dEle. Sempre que você decide abraçar a sua cruz, sempre que você decide carregar a cruz, Deus vai levantar um intercessor, alguém para orar por você, vai levantar alguém para te dar uma palavra, para te dar um conselho, muitas vezes até ajuda financeira, a depender das circunstâncias que você está vivendo. Deus, Ele garante a provisão quando você abraça a sua cruz, quando você não larga a sua cruz. Quando você é afrontado por alguém e você quer se vingar, mas Deus fala: a vingança pertence a mim, perdoa, e você perdoa, você está abraçando a sua cruz. Quando você abraça a sua cruz, Deus, Ele entra com provisão. Quando você perdoa a sua esposa, quando você perdoa o seu esposo por alguma ofensa no casamento, mesmo quando a vontade é divorciar, mesmo quando a vontade é pular fora de um casamento que parece que não tem jeito, mas você entende que casamento é para sempre. Deus fala com você: você entrou numa aliança, creia em mim, confie em mim, que eu vou entrar com provisão. É nesse momento que o milagre acontece, porque você não solta a sua cruz, você abraça a sua cruz. A gente precisa entender isso. Sempre que você decide carregar a sua cruz, vai ter provisão. Agora, existem duas maneiras da gente viver nessa terra. Primeiro, carregando a cruz. Segundo, sem cruz. Carregar a cruz traz desafios, só que são desafios designados pelo Senhor. Ele promete nos ajudar. Agora, quando você solta a sua cruz, você vai criar problemas. Sempre que você solta a sua cruz, você cria problemas para você. E hoje que eu vou te falar, sempre que você cria problemas, você não tem garantia da ajuda de Deus. Sempre que você cria problemas, não são desafios do caminho, não são desafios do discipulado, não são desafios de você estar fazendo a vontade de Deus, porque esses desafios, Deus garante provisão. Agora, quando você fala bem assim: eu não vou carregar mais a minha cruz, eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, você vai criar problemas para você. E sempre que você cria problemas para você mesmo, Deus não tem responsabilidade em te ajudar. E esse é o grande desafio, muitas vezes, de pessoas que se dizem cristãs, porque não tem sabedoria, não tem inteligência espiritual e emocional para entender como que Deus trabalha. Sempre que você abre mão da sua cruz, você vai criar problemas. E eu costumo sempre dizer o seguinte, é até uma frase que tem sido muito dita nos dias de hoje também: casamento é difícil, divórcio também é difícil, escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. A vida é isso, gente, é escolher o seu difícil. Estar na igreja, muitas vezes, o relacionamento do dia a dia traz os desafios, mas não estar também traz desafios. Escolha o seu desafio. Quando a gente carrega a cruz, temos garantia da vitória. Temos a garantia que iremos cumprir o propósito de Deus. Certa vez eu conversei com uma pessoa que ela achava que a solução do problema do casamento dela era ela sair do casamento e arrumar um outro casamento. Quando uma pessoa sai de um casamento por causa de dificuldade e entra em outro, na verdade ele só está trocando desafio. Só que o primeiro desafio, ela tinha garantia de vitória.
O segundo desafio, fora da aliança, fora do projeto de Deus, Deus não garante que vai te ajudar. A promessa de provisão é para quem carrega a cruz. Você sabe o que a cruz faz conosco? A cruz nos aproxima de Jesus. Simão Cirineu estava de longe, vendo Jesus carregar a cruz. Os soldados romanos pegaram ele e falaram assim: vai ajudar ele a carregar a cruz. Ele estava de longe, mas quando ele passou a carregar a cruz, ele se aproxima de Jesus, porque a cruz faz isso. A cruz nos aproxima de Jesus. Sempre que você decide carregar a sua cruz, sempre que você decide permanecer na aliança, sempre que você decide obedecer a Deus, você se aproxima de Jesus. A forma mais prática de alguém ter intimidade com Jesus é quando você diz sim para fazer a vontade dele. Não é quando a gente canta na igreja, não é quando a gente levanta nossas mãos em adoração a Ele, mas é quando o nosso estilo de vida está alinhado ao propósito dele. Quem está entendendo? Nós precisamos aprender a não carregar problemas. Tem pessoas que vivem carregando problemas que nunca têm solução. Sabe por quê? São problemas gerados por você mesmo. São problemas que você criou e agora você precisa resolver. E problemas que você cria são esses problemas que muitas vezes vai nos desgastando, nos desanimando. Porque a palavra do Senhor diz que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Jesus, irmãos, carregou uma cruz pesada para que eu e você pudesse carregar o fardo e o jugo dele, que é leve, que é suave. Se você fala que a vida cristã é pesada, provavelmente você não está carregando o fardo e o jugo de Jesus. Você está tomando decisões muitas vezes inadequadas, está tendo resultados ruins e está dizendo que a vida cristã é desafiadora. A gente precisa ter inteligência espiritual, inteligência emocional, para que a gente não carregue problemas. Jesus falou o seguinte: nesse mundo tereis aflições. Irmãos, nós teremos aflições. Agora, é melhor você vivenciar as aflições que o próprio Senhor designa na nossa caminhada, por obedecê-lo, do que você experimentar aflições geradas por você mesmo. É essa aflição gerada por você mesmo, por decisões erradas, por decisões equivocadas, são essas aflições que te matam, que te desanima, que te enfraquece, que te paralisa. Pedro vai dizer isso: aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Irmãos, existem duas maneiras de você sofrer: o sofrimento segundo a vontade de Deus, sofrimento muitas vezes por fazer a vontade de Deus, por obedecer a Deus, e o sofrimento por você se rebelar contra a vontade dele. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, confie sua alma ao seu Criador, confie sua alma a Deus. Por que está falando de sofrimento? Porque renunciar, abrir mão, carregar nossa cruz, não é algo confortável, mas nós temos garantia de que Deus está conosco, temos a garantia da provisão, temos a garantia que iremos cumprir o projeto de Deus, iremos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Quando Jesus carregou a sua cruz, ele tinha um destino: o Gólgota, o Calvário. A cruz nos leva para esse lugar, o lugar onde nós abrimos mão do nosso eu para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos caminhar para esse lugar, onde a gente recebe uma nova vida, onde a gente ressuscita com Jesus para uma nova vida, para uma nova história. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos finalizar nossa mensagem devido ao tempo, são 11h10. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Se você puder orar, pedindo ao Senhor inteligência espiritual, inteligência emocional, peça ao Senhor para que abra os seus olhos, para que você possa ter a mesma perspectiva dele. Ore agora nesse momento.
Fala: Senhor, me ensina todos os dias a negar a mim mesmo para fazer a sua vontade. Quem sabe você tem dito nesses dias: Senhor, a cruz está pesada, está difícil. Sabe que o Senhor tem provisão para você, meu irmão, minha irmã. E a palavra de Deus para a sua vida é: não largue a sua cruz, não abandone a sua cruz. Porque enquanto você carregar a sua cruz, você tem garantia de provisão, você tem garantia do milagre, você tem garantia que você vai cumprir o propósito de Deus. A única forma de você cumprir o propósito de Deus é você carregando a sua cruz, é fazendo a vontade de Deus, é abrindo mão daquilo que você pensa, que você acha, para que você dê razão a Deus. Pai, obrigado pela sua palavra nessa manhã, que ela produza frutos em nossa vida, que a sua palavra produza fruto a 100 por 1. Nós cremos, ó Pai, que a sua palavra jamais volta vazia, então que nessa manhã ela vá e produza o resultado a qual ela se destina. Não queremos, ó Pai, criar problemas para nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, viver os desafios que a sua cruz propõe, que o próprio Senhor traz para nós, mas que nós temos a garantia da vitória, que nós temos a garantia da solução, temos a garantia que iremos cumprir o teu propósito, chegaremos ao destino que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Revista cada irmão aqui, Senhor, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a sua palavra, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália da anunciação do evangelho, para que cada irmão esteja protegido, guardado no dia mau, protegido contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas de Satanás. Em nome de Jesus, cubra, Senhor, cada irmão com a armadura do Senhor, para que possamos guerrear, Senhor, a batalha da fé. E nos dê sabedoria, Senhor, sabedoria para que possamos tomar decisões adequadas, decisões corretas. Não queremos ser criadores de problemas, nós queremos ser criadores de resolução, de solução. Aonde a gente chegar, Senhor, que chegue a paz, que chegue a alegria, que chegue a harmonia. Nos dê sabedoria, Senhor. Sabedoria para que a gente possa se relacionar com a esposa, com o esposo, com nossos pastores, com nossos irmãos da igreja, com os nossos amigos do trabalho. Nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos nos relacionar com os nossos filhos. Não queremos uma fé isolada, queremos uma fé conectada com a sabedoria do Senhor. É isso que desejamos, é isso que queremos, é isso que pedimos, é isso que clamamos a Ti nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra os olhos do seu povo, Senhor, para que cada um aqui entenda os problemas que estão sendo criados por eles mesmos, problemas que o Senhor não gerou, problemas que o Senhor não criou, e que muitas vezes tem enfraquecido eles. Abre os olhos, Senhor, do teu povo, abre os olhos do seu povo, Senhor, para que a gente possa ver e entender, ver e discernir. Queremos carregar a cruz, Senhor, a nossa cruz, dia após dia, carregar a nossa cruz, como diz o Senhor em sua palavra: basta cada dia o seu mal, o seu desafio, basta cada dia a gente carregar a nossa cruz. Fortaleça o teu povo, dê fé ao teu povo, esperança, renove, Pai, a sua graça, renove as suas bênçãos espirituais sobre a vida do teu povo, da tua igreja. Em nome de Jesus, fortaleça teus filhos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta nesse momento, e nós vamos caminhar para encerrar a nossa reunião. Faça isso com alegria. Você que trouxe algo para entregar ao Senhor, entregue agora o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Vamos colocar de pé. Você que entregou seu dízimo, sua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: a minha fé está conectada com a sabedoria divina. Diga assim: eu vou carregar a minha cruz e não serei um criador de problemas para mim, para minha casa, para minha família, para minha igreja. Eu decido cumprir a vontade do Pai em todo o tempo, em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar sobre o seu povo bênçãos sem medidas, possamos ter uma semana inédita na tua presença. Eu profetizo o melhor do Senhor sobre o teu povo. Eu profetizo causas impossíveis se manifestando nesses dias, resoluções, soluções, processos na justiça que estão parados. Eu declaro agora resolução para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu declaro casamentos sendo restaurados. Eu declaro o coração do pai voltando ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Eu declaro prosperidade financeira. Eu declaro sobre a vida do teu povo o melhor do Senhor. Em nome de Jesus, uma semana de milagre, de bênçãos, uma semana de respostas do alto, uma semana de ouvir a tua voz e de obedecer a sua vontade. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, Deus abençoe. Abrace pelo menos aí 100 pessoas antes de você ir embora e fala com seu irmão: hoje o almoço é por minha conta. Fala: hoje é comigo, irmão.